você reage à mudança? Mudar de casa, local de trabalho, emprego, é desafiador para você? Abraçar o novo implica, de um lado, abandonar o familiar, rotina confortável e, por outro lado, se lançar ao desconhecido. Não é à toa que as pessoas têm respostas diversas às mudanças. Isso pode ser explicado pelo comportamento cerebral. O lado esquerdo do nosso cérebro organiza uma reação de ansiedade e medo que leva a um distanciamento do desconhecido. O lado direito gera desejo, motivação sobre o que é novo. Em algumas pessoas, o sistema que gera angústia ao desconhecido é mais forte do que em outras. Quero levar você a uma mudança, por isso, entender o comportamento do cérebro pode fazer você agir corretamente. Nosso cérebro entende a mudança como um estresse, ou seja, um problema que ele acha que precisa resolver. Por isso, ele precisará gastar energia, então a tendência é rejeitar alterações. E como todo estresse, a resposta depende de o problema ser voluntário ou não. Se você desejou, a mudança produz prazer e motivação. Mas mudança que cai de paraquedas no seu colo de uma maneira involuntária, a situação tem tudo para ser mais estressante. A boa notícia é que pesquisas comprovam que mais importante do que ter o controle sobre a situação é se sentir no controle. Abraçar a mudança jogada no seu colo como algo que você, afinal, considera bom e, se possível, desejável, algo que você teria escolhido. Ajuda muito ter a abordagem otimista da situação. Isso vem naturalmente para alguns que conseguem enxergar o melhor e transformar limões azedos em limonadas. Aqueles que têm tendências pessimistas podem se esforçar para enxergar as vantagens do novo. Como aceitar uma mudança? Se tornando ciente dos seus sentimentos para agir sobre eles. O que isso tudo tem a ver com redação? Vou te mostrar uma forma diferente de desenvolver argumentos. Será preciso que você se esqueça do jeito tradicional. Have everyone's attention, please. Okay, you know your kid won the goldfish in that little baggie from the school fair and you didn't want that nasty thing in your house, so you flush it down the toilet? Well, this is what happens. Agora você sabe que é sua escolha ser resistente ou não às mudanças. Você tem o poder para optar, ter motivação em relação ao novo que eu vou te apresentar. No episódio de hoje, você descobrirá técnicas para organizar as ideias para o desenvolvimento do texto. Esse desenvolvimento comporta as ideias que fundamentarão seu ponto de vista. A tese apresentada na introdução é demonstrada no desenvolvimento por meio de ideias que comprovem ou exemplifiquem a opinião. Nos parágrafos de desenvolvimento é redigida a fundamentação dos argumentos citados na introdução. Deve haver argumentação. Em redação de até 30 linhas, é recomendado apresentar 2 ou 3 argumentos. Imagine que te dei um quebra-cabeça para você montar. Mas você tem em mãos um modelo para facilitar e encaixar as peças no devido lugar. Essas peças são suas ideias. O quebra-cabeça é o seu texto. As estratégias são o roteiro de ideias e os tipos de parágrafos. Para desenvolver o texto, é possível aplicar as estratégias de construção de tipos de parágrafos, que podem ser vários. Apresentarei 3 tipos: causa e consequência, exemplo e explicação. Se você passar a usá-los para partir do tipo do parágrafo para a ideia, conseguirá escrever de forma simples, já que terá expertise de escrever partindo da técnica para a ideia. Não necessariamente é preciso ser um parágrafo
todo usando um dos tipos. Você pode optar por escrever períodos com o tipo que achar mais fácil, de modo que possa mesclar em um dos parágrafos diversos tipos. A mudança que eu quero te apresentar é para você argumentar usando tipos de parágrafos que servem como estratégias para você colocar sua mente para funcionar de uma forma organizada com base em técnicas para escrever sem bloqueio. No texto, uma das formas de desenvolver parágrafo com as estratégias é escrever causa e consequência, igual à vida, em que toda causa tem uma consequência. Por exemplo, eu acordo 1 hora antes de trabalhar para praticar atividade física. Esse fato pode gerar a consequência de eu me sentir mais disposta para a vida. A causa pode ser fato, motivo, razão. A consequência é o resultado, o efeito. A mudança no jeito de escrever é que, no roteiro de ideias, você pode selecionar os tipos de parágrafos para facilitar a organização. Para levantar as ideias com base no tema que estamos usando, você poderia se questionar: qual causa e consequência do respeito ao próximo? Você se pergunta para organizar as ideias. A resposta poderia ser: uma falta de respeito gera comportamento que desaprova a religião do outro. No roteiro de ideias, escreva as palavras-chave para não perdê-las. Depois você escreve na folha de rascunho com coesão e coerência. Veja, a falta de respeito do direito do outro gera o comportamento que desaprova a religião de alguém. Essa falta gera a consequência do comportamento mencionado. Para começar o parágrafo sobre respeito ao próximo, um período como esse poderia ser escrito. Outra forma de argumentar é por meio de exemplo, em que fato semelhante é mostrado para demonstrar o que ocorreu. Para dar continuidade ao parágrafo, há um período com exemplo e outro com explicação. A outra técnica é por meio de exemplo para ilustrar algo. Você se lembra que prometi que você escreverá a redação de forma tão simples como conversa no WhatsApp? Quando você deseja que alguém entenda algo que você está pensando, normalmente você dá exemplo. Do mesmo jeito você fará quando for escrever o parágrafo. Para você conseguir extrair da sua mente as ideias, pense em situações de desrespeito relacionadas à intolerância religiosa. Acredite em você, porque você vai se lembrar de alguma situação. Vamos pensar. Um exemplo de intolerância religiosa de desrespeito pode ser caso de insulto, discussão por causa de religião. Seriam os casos dos terroristas. Vou falar disso então. Com essa explicação, entenda que basta treinar sua mente para você fazer as perguntas certas. E ela te dará as respostas que você precisa. Assim, você pode escrevê-las sem mistério. O próximo passo será escrever o parágrafo na folha de rascunho para dar coesão e coerência às ideias do roteiro. Dessa forma, o parágrafo ficaria assim. Um exemplo disso pode ser identificado quando há insultos, discussões, polêmicas de cunho religioso. O caso de terroristas que matam por acreditarem que estão fazendo de acordo com os princípios da religião é um caso de intransigência. Observe que mencionei o exemplo e depois detalhei. A outra técnica que vou apresentar para a construção de período ou de parágrafo é a explicação e consiste em declarar razões, esclarecer o assunto discutido. A sugestão é que você use esses 3 tipos de técnica no seu texto. À medida que for redigindo as redações, usando o roteiro, aplicando as estratégias, você ficará mais habituado a escrever. Vamos voltar agora ao roteiro de ideias para escrever a ideia que mostre uma explicação para contribuir com que o argumento fique bem consistente. Vamos pensar na situação de você tentando explicar desrespeito ao próximo com explicação. O que posso dizer? Uma ideia é falar que os religiosos perdem os direitos quando infringem o direito. As palavras-chave para escrever no roteiro de ideia, você deve fazer e poderia escrever assim: infringir o direito. Veja como ficaria o período. Religiosos criminosos perdem os direitos quando começam a infringir
o direito de outras pessoas, de modo que colocam a sociedade em risco. Uma objeção que deve estar na sua mente é: professora, fazendo com você parece fácil, mas na hora que eu for fazer, não é bem assim. No início, não será mesmo. Por quê? Você vai aprender o novo, por isso te expliquei como o nosso cérebro funciona, para você não cair na autossabotagem. Pode acreditar, agora vai dar certo. Esse jeito de escrever surgiu de dificuldades que tive e já testei com os alunos que tiveram resultados incríveis. Temos o roteiro que funcionará como uma fórmula matemática, até você aprender a estrutura que precisa ter na redação. Outra dúvida é: e o outro argumento? Como faço com ele? Para organizar o argumento aceitação do diferente, pode fazer o parágrafo todo com explicação. Vamos lá. Como você pode extrair ideias do seu cérebro? Pense assim: a aceitação do diferente pode ser explicada como: com a compreensão do outro, posso falar alguma coisa sobre julgamento e preconceito. Olhe, vamos ler o modelo de parágrafo. O papel do ser humano é aprender a aceitar o que crê de forma diferente. Nesse caso, essa aceitação implica compreender que cada pessoa que vive na sociedade tem um jeito de ver o mundo com base em crenças e experiências adquiridas. Por isso, o julgamento e o preconceito daquele que pensa de modo diferente no âmbito religioso causa conflito e opressão, sem acarretar mudança de mente. Vimos a argumentação na teoria e na prática. Assim, você aprendeu que no desenvolvimento deve ter a fundamentação dos argumentos comprovados por meio de raciocínio lógico e de provas. Você conheceu 3 estratégias para desenvolver parágrafos que você conhecia com ações da vida, mas agora aplicará a escrita para conseguir colocar as ideias no papel. Há várias outras, mas o que quero te mostrar é que se você aprender a usar essas, são o suficiente para você sair bem. O que te passei não foi um macete artificial que a banca acha estranho, porque te mostrei estratégias para desenvolver o texto e você pode utilizar suas ideias de forma inesgotável, visto que com a técnica você terá mais facilidade de começar a desenvolver suas ideias. Olhe como você pode programar essa organização no roteiro para evitar ficar pensando em como vai começar a escrever o parágrafo. Você define as estratégias com o modo como escreverá os períodos. Depois, o trabalho é só encaixar a ideia no formato que você precisa. Assim, as ideias virão de forma mais fácil. Para fechar, a meta de hoje são 2. Preencha as partes do roteiro de ideias concernentes ao desenvolvimento. Você definirá as técnicas para escrever os períodos. Pode ser causa, consequência, exemplo, explicação, e depois anotará as palavras-chave para ir treinando sua mente para ter as ideias com as quais você pode trabalhar. Depois, transforme o que fez no roteiro de ideias em parágrafos de desenvolvimento, usando as técnicas que aprendeu. O tema você continua usando o mesmo que escolheu quando fez a introdução. Só lembrando que é recomendado que cada argumento seja desenvolvido em um parágrafo. Escreva 2 parágrafos de desenvolvimento, cada um para um argumento.